capítulo 5 do livro do Apocalipse, onde lemos: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E ouvi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 chifres, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria, e força e honra e glória e ações de graças. E eu vi a toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Nós passamos os últimos dias sendo edificados por ricas mensagens extraídas da palavra de Deus, dentro da proposta deste livro, Nome acima de todo nome. No sábado à noite, eu preguei sobre o nome de Jesus, Semente da Mulher. No domingo de manhã, o pastor Igor pregou sobre o nome de Jesus, o verdadeiro profeta. No domingo à noite, eu preguei sobre o nome de Jesus, o grande sumo sacerdote. Na segunda de manhã, que segunda-feira diferente, o Mateus nos trouxe a mensagem sobre Jesus como o rei conquistador. Na segunda-feira à noite, o pastor Igor falou de Jesus como o Filho do Homem. Ontem de manhã, o irmão Tiago falou sobre Jesus como o servo sofredor. E agora, para concluir a 7ª e última mensagem, eu falarei sobre Jesus como o Cordeiro entronizado. Claro que o texto é este. Embora o nome de Jesus seja chamado Cordeiro no Apocalipse 27 vezes. Capítulo 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 e 22. É como se João preferisse esse nome para Jesus no Apocalipse. E de fato nós vamos entender, há um sentido. O Espírito Santo instruiu João dessa forma, a escolher esse nome, porque esse nome representa algumas coisas sobre Jesus. Então, irmãos, a pergunta que nós queremos fazer, e olhando para este texto e outros entender, é: o que significa dizer que Jesus é o Cordeiro?
Aí eu imagino que na memória de todos nós, o texto que vem não é Apocalipse 5, pelo menos não é assim na minha memória. O texto que vem na minha memória, quando fala do nome de Jesus como Cordeiro, é João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Curiosamente, João Batista não diz isso, nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas, mas em João. João, que é o mesmo autor do Apocalipse. Então, por mais que com certeza João Batista disse isso, mas quem se sentiu movido pelo Espírito Santo a registrar foi João Evangelista. E João Evangelista parece que esse nome pegava o coração dele. Talvez, quando você vai orar, tenha algum nome que você usa preferencialmente para Deus. Eu lembro de ter sido pastor de um irmão, que todas as vezes que ele ia orar, fosse na abertura do culto, ou na dedicação dos dízimos, ou na ceia do Senhor, um diácono muito consagrado, ou em casa, na hora do almoço, com a família ao redor da mesa, todas as vezes ele dizia: ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu não sei se você já observou isso, mas eu observei isso logo que cheguei aqui. Alguém aqui na nossa igreja, eu não sei, não identifiquei a fonte, mas alguém aqui na Plenitude, anos atrás, começou a orar assim: Santo e Eterno Deus. E você já deve ter observado que muita gente da Plenitude ora dizendo Santo e Eterno Deus. Eu não sei quem começou, mas como a gente aprende a orar mesmo uns com os outros, então eu não sei se você tem um nome de Deus que volta sempre à sua oração. É algo muito da subjetividade de cada cristão, é a nossa caminhada com a Escritura, é a nossa comunhão com Deus. Deus tem muitos nomes, é um só Deus, mas cada nome meio que traz à tona um aspecto de quem Deus é em toda a sua infinitude. Eu acredito que João Evangelista, o apóstolo, quando orava, tinha esse apego pelo nome Cordeiro. Eu nunca orei, eu pelo menos não me lembro de ter chamado Jesus de Cordeiro em alguma oração minha, ou de ter ouvido isso em alguma oração. Mas se nós ouvíssemos João orando, talvez ele iria começar a oração dizendo, não ó Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas ó Cordeiro de Deus. E por que eu penso assim, livremente, aqui dentro da minha liberdade de um cristão? Porque está presente no texto de João. Ele chama Jesus de Cordeiro. Eu perguntaria para João, João, mas o que é que você está pensando quando está chamando Jesus de Cordeiro? Então a primeira ideia que eu quero trazer para os meus irmãos é que o nome Cordeiro tem algo a ver primeiro com aquele versículo também de João, que diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Pastor, não estou entendendo, tenha um pouco de paciência, caminhe comigo que eu vou lhe mostrar. Primeiro, você sabe que o Novo Testamento não foi escrito em português. Ele foi escrito, ó céus, ele foi escrito em grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. Se você teve dúvidas, domingo depois do culto da manhã tem um negócio aqui chamado EBD. Fecha parênteses. Em grego, você tem várias palavras para quase todas as coisas. Então, quando, por exemplo, também no Evangelho de João, Jesus chama Pedro e diz, Pedro, tu me amas. E aí eu não vou pegar nas palavras de amor, não dessa vez, eu vou pegar nas palavras de cordeiro e ovelha. Jesus diz para ele, apacenta as minhas ovelhas, em grego, probatar. Ovelhas, probatar. Mas ao mesmo tempo, existe uma palavra chamada amnos. Amnos. Quando ele diz lá, eis o Cordeiro de Deus, você lê o Novo Testamento em grego, está escrito, Hiteho amnos tu teu, eis o Cordeiro de Deus. Mas aqui, a palavra não é exatamente, a palavra é arnion. Vamos, deixa eu ver vocês falarem em grego comigo, arnion. Viu, grego é facinho, gente, e é bonito. Arnion quer dizer cordeirinho, é a ideia de um cordeirinho recém-nascido, pequeno, frágil. Quando ele nos diz aqui no versículo 6, e vi um cordeiro, a palavra que ele usa não é probatar, que é uma ovelha ou um carneiro, não é amnos, que é um cordeiro mais desenvolvido, jovem.
ele usa a palavra que significa cordeirinho, arnion, que tem uma conotação óbvia de fraqueza, de fragilidade. Está acompanhando o meu pensamento aqui? Tem uma ideia de fraqueza, de fragilidade e de pequenez. Jesus, nosso Jesus triunfante, que inclusive no versículo 5 é chamado de leão da tribo de Judá. Para o seu conhecimento, leão da tribo de Judá é um dos nomes mais antigos do Messias, está lá em Gênesis 49. Então é um título de grandeza, é a ideia de você comparar a um animal que todas as culturas do mundo identificam como vencedor, como conquistador, como o topo, o leão. Então ele diz, veja o leão. Mas quando ele se vira, ele não vê um leão, ele vê um cordeirinho, um arnion, pequenininho, frágil, indefeso. E essa ideia, irmãos, é a própria ideia de encarnação. Porque quando nós tentamos, por exemplo, falar disso, é difícil. Quando nós celebramos isso no Natal, nós às vezes nos prendemos mais na manjedoura, na estrela, nos magos, nos anjos. É mais fácil falar de Maria Virgem, é mais fácil falar dos sonhos de José, é mais fácil falar da estrela que guiava os magos do Oriente. É difícil explicar encarnação. Encarnação é uma palavra para resumir uma ideia grande e complexa. Que Deus eterno lá no céu, de alguma maneira incompreensível para o ser humano, torna-se outro ser humano, torna-se um ser humano. Eu prego aqui todo Natal, e eu prego todo Natal há mais de uma década. É mais fácil pregar sobre a manjedoura, sobre os animais, sobre os anjos, sobre os sonhos de José, sobre a estrela dos magos do Oriente, sobre a fúria de Herodes, sobre a virgindade de Maria, do que tentar explicar algo que não é nem possível de compreender, no máximo declarar e aceitar pela fé. Que quando você vê a fragilidade de um cordeirinho, agora transmutando as ideias, a fragilidade de um bebezinho, você está vendo ali também a eternidade de Deus. Nem a poesia, nem os hinos, nem as alegorias, nem os esforços humanos conseguem realmente traduzir e nos ajudar a entender esse milagre. Meus irmãos, alguns de vocês lembram-se quando em 2022 nós passamos aqui várias quartas-feiras naquele livro Conhecimento de Deus. Aí tem um capítulo, eu preguei aqui uma quarta-feira à noite, o milagre dos milagres. E eu distribuí, não sei se você se lembra disso, se estava aqui, eu distribuí uma lista com todos os milagres que Jesus fez durante o seu ministério terreno. Qual foi o maior dos milagres de Jesus Cristo, se eu lhes perguntasse? Bem, tem um só que está nos 4 evangelhos, que foi a multiplicação dos pães para 5.000 pessoas. E certamente foi porque foi o milagre que teve mais testemunhas, mais beneficiários e mais impactou as pessoas. Agora, se a gente abrisse, porque nós podemos falar que ele ressuscitou mortos recentes, ou mortos de 4 dias, que ele libertou pessoas endemoniadas, cegos, coxos, surdos, mudos, todos ele curou. Se eu abrisse um pouco para lhes dizer assim, qual é o maior milagre da Bíblia? Leitor da Bíblia, aluno da Universidade Bíblica diz que o sol ficou parado quando Josué orou. Essa para mim não tem rival. Que a água do Mar Vermelho abriu-se como 2 paredes. Que o ferro do machado que estava no fundo do rio flutuou, subiu sozinho. Quando Eliseu, lembra disso? Que o universo inteiro foi criado, se eu estou lendo a Bíblia corretamente, em 6 dias de 24 horas. Irmãos, todos esses milagres são pequenos, são fáceis de aceitar, se você aceitar o milagre dos milagres, que Deus se tornou um homem, um de nós, entre nós,
conosco. Se isso é possível, tudo é possível. Se é possível Deus tornar-se um ser humano, então é possível criar o universo em 6 dias. É possível o ferro boiar. É possível abrir o mar. É possível segurar o sol. É possível curar os enfermos, ressuscitar os mortos, tudo. É o milagre dos milagres, minha gente. Porque é algo que diz respeito não às coisas que Deus faz, mas aquilo que Deus é. Então, para mim, sim, o nome Cordeiro significa, primeiro de tudo, o milagre da encarnação. De que Jesus Cristo veio ao mundo, assumiu uma natureza humana. Você já se perguntou, uma vez que isso é meio que um dogma, eu disse também antes que é inexplicável, você já teria se perguntado, pensando nestes profundos assuntos, o porquê? O para quê? Porque a gente ficar realmente arrancando os cabelos por causa de um milagre, para quem gosta mais de abstração, de filosofia, pode ser atrativo. Mas isto posto, qual era a finalidade? Por que era necessário? Ora, vamos imaginar bem, porque Deus é por si tão glorioso, bastava uma vinda divina a este mundo, o Cristo desvelado, isto é, descoberto, Jesus em toda a sua glória, se Ele entrasse no mundo, seria o suficiente para arrebatar a humanidade toda, seria o suficiente para dissipar as dúvidas dos piores incrédulos. Não é isso que os incrédulos dizem? Se Deus existe, que Ele apareça aqui para mim agora. Pronto. Para que tornar-se carne? E eu lhes direi, meus irmãos queridos, tornar-se carne para ter um corpo, para com este corpo ser crucificado. Tornar-se homem para ter sangue, para que esse sangue fosse derramado. A partir da encarnação você entende Atos 20, 28, quando Paulo diz que a igreja foi comprada com o sangue de Deus. Para ter sangue tem que ter corpo. Então o propósito da encarnação, sim, ela traz inúmeras coisas. Ela traz inúmeras lições práticas sobre humildade, como Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2. Ela é uma prova do amor de Deus por nós, para você nunca se sentir tão para baixo assim pelo mundo, porque o Deus eterno tem por ti um amor salvador. Irmãos, eu repito, um milhão de coisas que a gente pode tirar de aplicações e lições da encarnação, mas o propósito dela era o sacrifício. O propósito dela era a provisão de um homem sem pecado, de uma carne para ser pregada na cruz, de um sangue para ser derramado, para escorrer pelo lenho e ser bebido pela terra. E o que isso significa, para concluir esse primeiro ponto? Significa, irmãos queridos, que a obra salvadora de Deus não poderia ser imaginada nem pelo mais criativo homem de todos. A pessoa mais ousada não teria condições de conceber um plano de salvação como o plano de salvação que Deus concebeu. Imagine que você tivesse um inimigo, e este inimigo, por qualquer circunstância da vida, se encontrasse à sua mercê. Isto é, supondo também que, em vez de ser um crente, você é uma pessoa vingativa. Você tem um inimigo, e numa dessas reviravoltas da vida, o seu inimigo está à sua mercê. Ele vem se humilhando diante de você, tentando conquistar de você que a vingança que ele tem alguma consciência de que merece seja abonada. Agora imagine que petulância, que atrevimento teria que ter esse inimigo seu para se ajoelhar diante de ti com olhos cheios de lágrimas e dizer assim: não me castigue, castigue o seu filho em meu lugar.
Que tipo de louco faz um pedido desse? Entende? A iniciativa é toda de Deus. Os profetas não conseguiam entender como as profecias se cumpririam. Está lá em 1 Pedro, eles não conseguiam entender, porque nunca passaria pela cabeça de alguém que Deus iria mandar a si mesmo. Se Deus fosse mandar alguém para sofrer, manda um anjo. Manda alguma coisa que Deus tem lá que a gente nem sabe que existe. Mas Deus mandou a si mesmo, na pessoa do seu Filho, a respeito de quem Ele declarou: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O eterno prazer do Pai é o Filho. O eterno amor do Pai é o Filho, e o eterno amor do Filho é o Pai. Então, quando você está olhando para esta figura do Apocalipse, as visões de João, um tanto quanto incompreensíveis, você está olhando para algo que nos fala sobre o propósito salvador de Deus, sobre o propósito redentor de amor de Deus, a ponto de o próprio João ter escrito: e o verbo se fez carne. Eu acho que você sabe esse versículo para dizê-lo comigo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. É por isso que ele escreve na primeira carta: o que nossas mãos ouviram, os nossos olhos viram, e os nossos ouvidos ouviram do verbo da vida. É o cordeiro, irmão. A ideia de cordeiro é a ideia então de um homem, eu repito, irmãos, a gente fica como escolhendo palavras, como a gente trata desse assunto. De Deus, que é um homem, e que veio em extrema despreocupação consigo mesmo. Tão diferente de nós. Mas eu ainda não quero partir para as aplicações. Ok. A segunda ideia que eu preciso trazer para os meus irmãos está no detalhe do versículo 6 do capítulo 5 que nós lemos. Dê atenção a este texto. E olhei, e estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, agora note, como havendo sido morto. Então o que João viu, essa figura um tanto quanto enigmática, disso não há dúvida, representa as feridas. O cordeiro que ele viu estava ferido. Era visível que aquele cordeiro tinha sido morto. O que fazia visível que ele tinha sido morto? Ora, não era morte, nós veremos na próxima ideia que eu quero trazer, mas feridas. A ideia de golpe, as palavras são fortes aqui, daqui a pouco eu dou atenção para elas. O centro da figura de linguagem do cordeiro é a ideia de sacrifício. A encarnação está presente por necessidade, mas a ideia central é a ideia de sacrifício. Até hoje, no mundo, a ideia de cordeiro está ligada à ideia de sacrifício, porque se impregnou na cultura, o mundo está cada vez menos cristão, é verdade, mas o animal cordeiro, ele ainda representa a ideia de uma vítima, ele ainda representa a ideia de sacrifício. Então está claro, é evidente, é natural, é óbvio, que a ideia é a de sacrifício. Você precisa se lembrar que João era um judeu, que os leitores do Apocalipse eram grandemente, em maior parte, judeus. Então a ideia evocava algo da história de Israel, uma história que todo judeu aprendia nas midrashos desde pequeno. Uma história que é essencial para a identidade do israelita. E quando eu ler, você entenderá. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai.
E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim ambos caminharam juntos. E saltamos para o versículo 13 de Gênesis 22, depois de todo aquele drama, Abraão levantando, pronto, prestes a matar o filho, a intervenção do anjo, que é o próprio Jesus. Abraão levantou os olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Agora, uma coisa que você precisa saber: todo israelita se considera um descendente de Isaque. Todo israelita se considera um descendente de Isaque. Então, no ato em que Deus salvou a vida de Isaque, Deus salvou a vida de todos os israelitas. Porque se Isaque tivesse sido morto, não haveria Jacó. E se não houvesse Jacó, não haveria Rúben, nem Issacar, nem Zebulon, nem Dan, nem Naftali, nem Gade, nem Azer, nem José, nem Benjamim. Não haveria os patriarcas, não haveria o povo, não haveria a nação, não haveria nenhum deles. Quem foi salvo aqui não foi somente Isaac, todo Israel foi salvo pelo Cordeiro. Essa ideia, irmãos, ela é um elemento fundamental da identidade, da mentalidade de todo israelita até hoje. O Cordeiro sacrificial, foi apresentado para Israel como nação, quando aquele profeta do deserto estendeu a mão e disse: eis o Cordeiro de Deus. Todo mundo entendeu. Não foi aliás, a pregação de João Batista, se era alguma coisa, era fácil de entender. Todo mundo entendia o que ele estava dizendo. Ele não tinha meias palavras, ele não usava muitas parábolas, ele ia direto no assunto e dava na canela de quem ele tinha que dar. Então, quando ele disse para Israel: eis o Cordeiro de Deus, a ideia era óbvia. O Cordeiro sacrificial de Deus. O Cordeiro substitutivo de Deus, a vítima, que tira o pecado do mundo. Então, quando nós chamamos Jesus de Cordeiro, eu quero enfatizar de novo: o Cordeiro como havendo sido morto. Nós estamos falando de Deus, que se fez um homem. E ainda que haja muitas lições para a gente tirar disso, a finalidade era uma: a cruz do Calvário, onde a morte terrível e eterna, que a justiça exigia que cada um de nós a Deus pagasse, recaísse não sobre nós, mas sobre o Cordeiro. Assim como a morte de Isaque recaiu sobre o Cordeiro lá em Gênesis, no Monte Moriá, a morte minha e sua, se você é um crente, recaiu sobre Jesus Cristo. Por isso ele é o Cordeiro como tendo sido morto. Irmãos queridos, deve ser muito abjeta e rejeitável para um cristão a ideia de que a morte de Jesus era só um exemplo de martírio. O cristão, ele não deve achar que isso é apenas um jeito diferente de pensar. Isso é um jeito demoníaco, satânico de pensar. Porque se Satanás não conseguiu interferir na vida de Jesus, então ele vai se intrometer com o efeito da obra dele nas nossas vidas. Proponha para uma pessoa, então: não. Jesus, eu já ouvi isso tantas vezes na vida, que eu sei que isso aqui não é só um argumento, não, isso é algo real, as pessoas pensam desse jeito. Jesus foi a vítima do sistema. Jesus foi o mártir do amor. Jesus morreu para nos dar exemplo.
Veja aí em Apocalipse capítulo 5 de novo, por favor, a letra do hino que eu e você cantaremos depois da nossa morte. A letra do hino que eu e você cantaremos depois da nossa morte. No capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro. Parênteses. Uma vez eu estava ouvindo uma pregação neste texto, e o pregador estava com o coral da igreja atrás dele. E na hora que, foi tudo muito bem combinado, obviamente, né? Aí na hora que ele leu esse texto, o coral se colocou em pé e cantou: digno é o Cordeiro do Messias de renda. Eu estou arrepiado até hoje de ter testemunhado esta cena. Desculpe, eu me distraí, fecha parênteses. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu vivo esse momento de novo na memória. Volta ao texto. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, por quê? Porque foste morto. Então a morte não é um acidente, não é um elemento marginal. O Cordeiro tem esse nome porque ele é a vítima, ele é a substituição. Meu irmão, a morte é o centro dessa história, entenda isto. Jesus Cristo não nos salvou com a sua vida. Com a sua vida ele adquiriu justiça para oferecer, eu sei disso. Com a sua vida ele ensinou, eu sei disso. Com a sua vida ele atestou a divindade, eu sei disso. Mas se ele tivesse voltado para o céu, sem morrer, a gente ia para o inferno. Jesus Cristo nos salvou com a sua morte e com a sua ressurreição. Chego nela daqui 4 minutos. Veja o texto. Qual é o hino da eternidade? Digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo e língua e povo e nação. Salte agora para o versículo 12. Milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro o quê? Que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Ideia número 1, irmãos. Jesus é o Cordeiro, ele veio ao mundo como um homem, Deus encarnado para ser Cordeiro. Ideia número 2, não existe a ideia de Cordeiro sem a ideia de morte sacrificial substitutiva. Ideia número 3, preste atenção agora ao versículo 6. E vi, e olhei, e eis que estava. A minha CF não faz justiça ao texto original desta vez. A Nova Almeida diz assim: vi no meio do trono e dos 4 seres viventes entre os anciãos em pé. O verbo que aqui na ACF é traduzido como estava, não é apenas estar, é estar em pé. Esta é a ideia, estar em pé. E você tem que observar também que ele estava em pé no meio do trono. Então vamos juntar as ideias. João está tentando nos ensinar alguma coisa aqui. A morte não foi fictícia, foi morte mesmo. A morte de Jesus Cristo foi verificada por um sem número de testemunhas. Um monte de gente, centenas de pessoas que estavam lá, tiraram a prova, carregaram o corpo, depositaram o corpo no túmulo. Então não me venha com aquela bobagem dos maometanos, dizendo que Jesus Cristo estava apenas adormecido de fraqueza por causa das feridas, e acordou no sepulcro e empurrou a pedra. Meu Deus, que loucura! Como é que pode um homem que estava desmaiado sem sangue, acordar e ter força suficiente para tirar uma pedra que ninguém conseguia sozinho? Eu fico irritado de ouvir um trem desse, esquece. A morte não foi fictícia, a morte foi real. Não foi como dizem alguns, só a parte humana de Jesus que morreu, porque você está tentando separar uma coisa que não se separa. O que Deus uniu não separe o homem. A morte foi real. Um cordeiro como tendo sido morto.
mas tendo sido morto, ele não está lá como um cadáver julgado no trono. Ele está em pé. Pode dar glória a Deus. Ele está em pé. E a ideia aqui, meus irmãos, é uma só. Ele foi morto, sim, morto de verdade, e com seu sangue comprou para Deus diante de toda tribo, língua e povo e nação, mas ele está em pé no meio do trono, vivo. Se colocou diante dos discípulos e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso ele está no meio do trono. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora, meus irmãos queridos, se nós entendermos bem Apocalipse capítulo 4 e 5, a gente já tem meio caminho andado para entender o livro todo, sabia disto? Porque tudo que vai acontecer daqui para frente, não importa a sua escola escatológica, se você é pós-milenista ou amilenista, tudo bem, você está errado, sinto muito. O que eu posso fazer? No arrebatamento eu vou ficar olhando para te ver a sua cara. Não importa a sua escola escatológica, qualquer escola escatológica precisa entender que tudo o que acontece de capítulo 6 a capítulo 20 é um desdobramento do que aconteceu aqui no capítulo 5. Sucintamente, porque o meu tempo já foi, sucintamente, existe um livro. E a ideia aqui, Senhor, eu não tenho tempo para falar isto, é o livro cuja abertura traz o julgamento de Deus sobre a terra. É por isso que o capítulo 6 começa com o rompimento dos 7 selos. Mas ninguém é digno, nem de olhar, nem de ler, nem de pegar no livro. Então João começa a chorar, e é óbvio que ele está chorando, porque a lágrima dele quer dizer que tudo é descontrolado. Então, o mundo é desgovernado. A vida humana aqui na terra, Deus nos abandonou aqui, e cada um por si. Não há Deus por todos, é cada um por si. Por isso ele começa a chorar. E por isso ele é confortado da seguinte palavra: não chores. Eis aí o leão da tribo de Judá que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Eu vou traduzir isto numa frase com a graça de Deus. A mão, quer dizer, as mãos que governam as suas enfermidades, as mãos que controlam quaisquer privações ou provações, as mãos que têm o total domínio sobre todas as crises, calamidades, dificuldades que você passou, passa e passará, são as mesmas mãos que foram feridas por cravos, por amor da sua alma no Calvário. Esta é a conjugação perfeita entre amor e soberania. O Cordeiro que nos amou até a morte é o Cordeiro que toma o livro em suas mãos e desata os seus selos e traz então à tona os propósitos de Deus. Há um governante, mas a boa notícia para cada um de nós é que esse governante se importa conosco num nível pessoal de amor. E o Cordeiro é, enfim, irmãos, o centro da adoração eterna. E você entende por que o Apocalipse, então, usa o nome o Cordeiro. Veja comigo rapidinho o capítulo 14. Eis aí rapidinho o capítulo 14. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que em suas testas tinham escrito o nome do seu pai. Versículo 3, e cantavam como cântico novo diante do trono. Veja rapidinho aí comigo, capítulo 21 agora, para a gente deleitar o nosso coração nas cenas daquilo que está preparado para nós no porvir. Capítulo 21, versículo 9. E veio a mim um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a nova Jerusalém, a cidade santa,
Levou-me em espírito a um grande alto monte, mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Salte para o versículo 14. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Salte para o versículo 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, eu, Cordeiro. 23, a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Capítulo 22, versículo 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e do outro, para terminar, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Jesus Cristo, irmãos, é o Cordeiro. Ele é Deus que se fez homem para ser o Cordeiro que foi sacrificado por nós, mas está em pé no meio do trono. Ele é digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque com seu sangue nos comprou para Deus de toda tribo, língua e reino e nação. Ele está no trono. Ele é o centro da adoração eterna. Enquanto esse dia não chega, irmãos, nós podemos antecipar algo desse dia, adorando o Cordeiro. Vamos orar e depois cantar. Depois do cântico eu ainda volto aqui para dizer algo para vocês. Ó Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nós te louvamos, nosso bendito Salvador. Nós te louvamos porque tu vieste ao mundo para ser o nosso Salvador. Nós te louvamos, ó Cordeiro de Deus, porque tu és digno, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e reino e nação. E a ti, ó Cordeiro, nós louvamos com todo o nosso coração. Senhor Santo Deus, Pai do Cordeiro, a ti nós oramos com louvores, no nome dele, o Cordeiro, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, no nome de Jesus. Amém.